Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosivo, é claro. Para que você possa me ajudar a continuar produzindo mais vídeos como esse, eu vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal Cripto Explosiva, para que a gente possa continuar crescendo dentro do YouTube. Também é muito importante que você possa aí deixar seu comentário para que a gente possa interagir, uma dúvida, sua opinião ou até mesmo um pedido de análise de algum token, porque a gente vai olhar nos comentários e vai separar os melhores tokens para trazermos as análises aqui no canal. E claro, se você quiser mergulhar muito mais no universo das criptomoedas, eu recomendo que você dê uma olhada no primeiro link fixado aqui na descrição e também no primeiro comentário. Esse link vai poder te levar até o nosso canal Ouro no Telegram, onde você vai ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, uma carteira que a gente começou a montar ela agora e que, na minha visão, investindo uma média de R$1.000 nos ativos que estão nela, a gente pode fazer aí mais de 1 milhão dentro de aproximadamente 4 anos. No canal Ouro vocês também vão ter acesso às minhas operações de swing trade, ou seja, vocês vão saber quais são os ativos que eu estou me posicionando ou que eu estou saindo justamente para aumentar o meu caixa de oportunidade para poder investir para longo prazo. Além de mentorias comigo toda semana, onde a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre o mercado das criptomoedas, sobre como realmente aumentar sua performance dentro do mundo cripto e acesso a uma plataforma de conteúdo exclusivo, onde você vai poder realmente se especializar. Nela você vai ter acesso a todas as mentorias, a minha carteira de longo prazo, as operações de swing trade. Para quem está iniciando no mercado das criptomoedas, tem conteúdo específico, um guia inteligente para gestão de carteira. Você vai aprender a analisar os indicadores do mercado, você vai aprender a fazer leitura gráfica de um modo completamente simplificado, a leitura fácil dos indicadores do mundo cripto e também operações em mercados futuros e como operar nesse tipo de mercado de alavancagem com margens de segurança. Além de aprender a fazer renda passiva com criptomoedas. Se você quiser saber muito mais sobre isso, só olhar aqui o link na descrição. Agora vamos de fato para o conteúdo desse vídeo. Coisas que você precisa considerar aí sobre esse momento da Rússia, tá? Não estou aqui, essa visão que eu vou trazer para vocês não é para pintar um vilão ou para apontar nenhum tipo de herói. Pelo contrário, eu vou trazer aqui coisas que são fatos, tá? Que são importantes você considerar, tá? Para você fazer a sua análise como um todo, tá? Entenda o seguinte, a gente tinha, né, recentemente nos Estados Unidos um presidente chamado Donald Trump, né? Donald Trump era um presidente que ele tinha um bom relacionamento com Vladimir Putin, presidente da Rússia. Por quê? Donald Trump sempre entendeu que Putin era uma peça-chave, né? Putin não, aliás, que é a Rússia, né? Que a nação russa era uma peça-chave para manter a posição da China abaixo, na verdade, da hegemonia dos Estados Unidos. Então, Putin sempre teve uma relação, e é só você analisar os fatos, tá? Vai procurar notícias, vai procurar, enfim, reuniões de Putin e Trump, e você vai entender isso. Putin e Trump sempre tiveram uma boa relação. Na visão do Felipe, não haveria, por exemplo, uma invasão da Rússia à Ucrânia, se o Donald Trump fosse presidente. Por quê? Se Donald Trump fosse presidente, talvez não tivesse a necessidade agora de toda essa especulação da OTAN colocar a Ucrânia dentro querer, na verdade, trazer a Ucrânia para dentro da OTAN. Bom, o que é a OTAN? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a OTAN foi criada como uma espécie de países aliados. E se qualquer um desses países forem invadidos, todos os países que fazem parte do tratado da OTAN poderão corresponder com força bélica, enfim, com guerra, ao país ofensor, independente de quem ele tenha atacado, sendo uma das pessoas que fazem parte, né, um dos países que façam parte da OTAN. A Ucrânia não faz. E o que é que acontece? Putin, o cara é extremamente estrategista. Putin é um presidente aliás, um estadista, tá? Um estadista extremamente visionário. E mais uma vez, não estou aqui falando sobre apontar heróis ou vilão. Estou apenas trazendo os fatos. Putin é literalmente um cara que não é um qualquer... Desculpa a expressão, mas Putin não é um cara bunda mole, tá? O cara, ele é muito estrategista. O cara tem uma visão absurdamente estratégica. É só você olhar o que ele tem feito com a Rússia desde o momento em que ele assume o comando russo, tá? Então, são coisas que você precisa, né, colocar aí
digamos que no seu papel de anotação aí, essa consideração. Putin, como um estrategista, provavelmente continuaria sempre com essa parceria aí com Donald Trump. Por quê? Ele sabia que ser parceiro dos Estados Unidos, abre aspas, tá? Ser parceiro entre aspas, manter os Estados Unidos numa relação amistosa é muito melhor do que manter uma relação de conflito, óbvio. Né? Só que aí, desde que Trump saiu da presidência, né, tem aí essa especulação de trazer a OTAN, de trazer a Ucrânia para dentro da OTAN. Por quê? A Ucrânia é o que a gente pode chamar de um estado tampão. O que é o estado tampão? É aquele estado que está literalmente dividindo uma fronteira que impede que outros blocos entrem em um outro determinado estado. Né? A Ucrânia é um tampão, é um dos tampões aí para Moscou, para a Rússia. Tá? E aí o que é que acontece? Se você parar para analisar, a Rússia ela tenta manter uma barreira, digamos que uma barreira sanitária, né, que impede que, entre aspas, o mundo invada ela através criando como se fosse uma espécie de satélites, né, literalmente, do seu próprio território. Tá? São coisas que você realmente precisa levar em consideração para esse momento. E aí a Rússia tomou a decisão de invadir a Ucrânia, sobre essa expectativa da Ucrânia entrar para o tratado da OTAN. E aí, gente, os caras foram tão estratégicos que em aproximadamente 24 horas eles já tinham basicamente dominado toda a Ucrânia. Tá? E aí uma coisa que talvez você não saiba, o que aconteceu em 94, eu não lembro aqui a data de cabeça, tá? Mas em 1994, os Estados Unidos convenceu a Ucrânia a entregar suas armas nucleares, seus programas de armamento nuclear para a Rússia, né? Sobre a questão de a Ucrânia se tornar uma parceira dos Estados Unidos. E em resumo, o que aconteceu? A Ucrânia realmente entregou todo o seu programa nuclear para a Rússia, porque se a Ucrânia, por exemplo, tivesse um programa ainda nuclear, a Rússia nunca invadiria a Ucrânia. Por quê? Porque literalmente eles poderiam jogar uma bomba nuclear dentro do território russo, tá? Gente, países que têm realmente armas nucleares, por que ninguém mexe com a Coreia do Norte? Por que ninguém mexe com, por exemplo, com o Irã? Por que ninguém mexe com a própria Rússia ou os Estados Unidos? Por conta dos seus programas de armamento nuclear. Fato, tá? E quem tem realmente a questão de armamento nuclear tem a oportunidade de se proteger, entre aspas, de uma forma muito melhor. Segunda consideração que você precisa levar em questão, e aí a questão cultural, né? Lá no canal do Telegram a gente estava debatendo com alguns dos mentorados, e aí uma das pessoas estavam falando assim, mas a China e a Rússia são, tipo, pintando eles dois, tanto China como Rússia, como vilões, por serem estados, na visão dessa pessoa, que são dois estados que são comunistas. Gente, sendo muito sincero, se você acha que a Rússia é um estado comunista, deixa aí nos comentários. Se você, na sua visão, se você acha que a Rússia é um estado comunista, você deixa aí nos comentários para que a gente possa debater. Mas, sendo logo direto, essa é uma visão pintada por filmes, por alguns processos midiáticos através do longo do tempo, para que nós do Ocidente tenhamos uma visão de que os Estados Unidos é sempre o herói de alguma coisa. É só você olhar para os filmes de guerra, é só você olhar para os filmes de ação, né? A gente sempre tem uma visão da Rússia como um país de tecnologia subutilizada, de comunismo, de coisas velhas, né? De carros mais velhos, de carros ultrapassados, uma visão mais arcaica da Rússia. E isso é uma coisa que é pintada literalmente pelos conglomerados de norte-americanos aí, seja dos conglomerados midiáticos, né, através daquilo que a gente vê através de filmes, de séries ou da própria mídia como um todo, e a gente sempre tem uma visão pintada de que a Rússia é um país comunista. Gente, eu acredito que a Rússia pode ser um país bem mais capitalista do que os próprios Estados Unidos. Mas aí, essa é uma visão que é pintada pra gente do Ocidente. E cuidado com essa percepção, por quê? Essa percepção é uma percepção, é como se eu estivesse dizendo aqui pra vocês, o mercado da criptomoeda é só esse papel, só que na verdade existe toda a história, tem muito mais papel por trás, e você não está enxergando isso. Mas a Rússia não é um estado comunista, não é uma nação comunista. A União Soviética é completamente diferente do que é a Rússia hoje, tá? A União Soviética era uma coisa,
tá? A União Soviética era uma coisa, a Rússia é outra, tá? E aí os tempos são completamente diferentes por exemplo, épocas da Segunda Guerra Mundial são completamente diferentes. Mas a Rússia é uma nação extremamente capitalista. Segunda coisa, os melhores programadores, desenvolvedores do mundo estão na Rússia. Inclusive, o cara que é fundador da Ethereum, caso você não saiba, ele é russo, Vitalik Buterin. Daí você já tira, tá? Uma outra coisa que você também precisa saber. Maior parte da energia fornecida para a Europa vem por parte da Rússia. E é muito perigoso, muito, mas muito perigoso, literalmente você realmente entrar em um conflito com a Rússia. Por quê? É basicamente da onde vem toda... As usinas nucleares da Rússia fornecem energia para a Europa, e energia limpa, né? Todo fornecimento de gás e também a questão do petróleo, tá? Literalmente a Rússia é como se fosse um botijão energético para alimentar boa parte, talvez a grande maior parte da Europa, como também uma boa parte da região asiática, né? A Rússia, caso você não saiba, é um país que tem uma parte, na verdade, não é nem tão grande o seu território, né? Se você analisar o território inteiro, a maior parte da Rússia está na Ásia, né? Mas a Rússia também tem uma parte aí que é, óbvio, europeia. Bom, diante de todos esses cenários, tá? Vamos agora para a questão que é talvez o tema mais importante dessa live. A questão do SWIFT. Caso você não saiba o que é o SWIFT, quando você vai fazer uma transação internacional, por exemplo, eu vou receber aqui pagamentos de uma empresa que quer me pagar, só que essa empresa é norte-americana, como por exemplo o Google. Vamos supor que o Google vai mandar uma grana para mim, e essa grana que eu vou receber, sei lá, os dividendos não, né? Enfim, o meu dinheiro que eu recebo aqui do YouTube, do trabalho realizado no YouTube. Esse pagamento ele vai ser realizado através de uma transação internacional, porque o Google não é uma empresa brasileira, né? Ele vai fazer o pagamento através lá dos Estados Unidos. E para isso eu preciso do IBAN e do SWIFT, né? E o SWIFT, de uma forma muito, muito simplificada e direta ao ponto para você entender, o SWIFT é um formato é um código, é uma rede, aliás, é uma rede de transação financeira internacional, um sistema financeiro de transações internacionais. E aí, se um determinado banco for bloqueado do SWIFT, esse banco ele não vai ter a oportunidade de fazer transações internacionais. E você eliminar o SWIFT, né, o IBAN você banir, né, tirar o SWIFT, tirar um banco, na verdade, não tirar o SWIFT, né, tirar o banco de uma determinada da rede, na verdade, do SWIFT, aquele banco ele não vai poder fazer transações internacionais e ele não vai conseguir movimentar capital para fora do país. O dinheiro vai ficar preso ali dentro, né? E aí, se tivermos realmente um bloqueio, não é constatado não, ainda não está confirmado isso, mas se tivermos um bloqueio em todos os bancos, por exemplo, ou nos principais bancos da Rússia, o que seria pra gente aqui, sei lá, um bloqueio no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco, né, que para mim são as 4 maiores instituições, né? Tem também aí o Santander, né? Mas se a gente, por exemplo, se esses cinco bancos fossem banidos, tá? Realmente o Brasil se colocaria numa situação muito complicada, por exemplo, tá? E aí vale você levar em consideração que é muito possível que os maiores bancos da Rússia recebam esse tipo de bloqueio. E para isso eu vou trazer aqui as informações direto, né, de alguns importantes veículos de imprensa internacional. Financial Times, né? Líderes ocidentais vão impor sanções ao Banco Central da Rússia e cortar alguns credores da SWIFT, tá? Ações prometidas são mais severas ainda para punir Moscou pela invasão à Ucrânia. BBC, né? A Londrina BBC. A União Europeia, os Estados Unidos e seus aliados concordaram em cortar vários bancos russos do principal sistema internacional de pagamento, SWIFT. Isso visa cortar essas instituições dos fluxos financeiros internacionais, o que restringirá massivamente suas operações globais, disse um dos porta-voz aí do governo alemão. Tá? A Rússia depende fortemente do sistema SWIFT para suas exportações de petróleo e gás, ou seja, eles estão literalmente mirando em uma fonte de entrada de recurso para a Rússia. E por que é importante você entender isso? Gente, por que a Rússia ela pode, por exemplo, por que a Rússia poderia banir as criptomoedas? Porque a Rússia é um país produtor. Eles produzem literalmente, basicamente tudo o que precisam para se manter ativos.
Entretanto, para a entrada de capital existe a questão da exportação, e eles exportam muito, mas muito petróleo e gás natural, né? Como eu disse, é uma das nações que é, digamos que, um celeiro energético, principalmente ali para a Europa, tá? Apesar de que a produção de petróleo, né, da Rússia impacta o mundo inteiro, mas tanto em gás e energia, né, eles são, digamos que, um botijão energético ali, uma pilha gigantesca para alimentar basicamente toda a Europa e grande parte da Ásia também, boa parte, aliás, da Ásia. Bom, voltando para cá, o fato é que isso visa, né, cortar justamente esse fluxo de dinheiro da Rússia, né? Mas a medida também pode prejudicar empresas ocidentais que fazem negócios com a Rússia, né? Ou seja, teria um impacto no mercado como um todo. Bom, SWIFT, explicando aí para quem não sabe, Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, né? É um sistema de mensagem seguro que possibilita pagamentos rápidos internacionais, permitindo o comércio internacional. Os bancos a serem afetados são todos os já sancionados pela comunidade internacional, bem como outras instituições se necessários. Bom, Ursula von der Leyen, né, presidente da Comissão Europeia, disse que seus aliados impedirão a Rússia de usar seu baú de guerra, paralisando literalmente os ativos do Banco Central russo. Eles também concordaram em congelar as transações e impedir que o Banco Central liquidasse seus ativos. Resumindo a história, bloquearam o dinheiro da Rússia e agora disseram o seguinte, ó, vocês estão literalmente sem ter opções para negociar com o mundo, né? Vocês podem negociar internamente, tá? O dinheiro internamente lá russo vai continuar circulando, mas de forma internacional por enquanto não, né? E aí vamos lá. As medidas foram acordadas pelos Estados Unidos, Reino Unido, Europa e Canadá, né? E é a última rodada de sanções a atingir a Rússia que lançou uma invasão à Ucrânia nessa semana. Enfim, acho que ficou claro aí o momento para vocês entenderem. Agora, gente, é uma especulação, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas que seria uma possibilidade. Qual seria uma excelente alternativa para a Rússia? Tá? Uma excelente alternativa para a Rússia, obviamente, seria o mercado das criptomoedas, não tenha dúvida disso, né? Seria o mercado das criptomoedas para realizar transações fiduciárias de forma internacional. Recorrer ao mercado cripto seria uma das grandes oportunidades. Só que, óbvio, né, vale lembrar que isso pode causar também uma gigantesca onda, na verdade, uma gigantesca onda de sanções às criptomoedas, se, por exemplo, os governos perceberem que a Rússia está transacionando as criptomoedas, tá? Tá transacionando criptomoedas. Tudo pode acontecer e tudo é também muito especulativo, mas seria uma das alternativas para a Rússia, seria o próprio Bitcoin. E aí hoje eu estava assistindo, né? Por isso que eu perguntei, né, se alguém conhece aqui o Ryan, tá? Eu perguntei se alguém aqui literalmente conhecia o Ryan Santos, porque numa transmissão ele falou, inclusive ele foi muito hateado, né, quando ele disse que recentemente ele falou sobre o Bitcoin ser uma bolha e que Satoshi Nakamoto era Vladimir Putin, né? Bom, eu discordo dele nessa visão, mas a teoria do Ryan é muito interessante, que realmente Putin é um estadista muito estrategista, né? E que há vários anos atrás Putin poderia, por exemplo, ter criado o Bitcoin, e é somente uma teoria, ele até fala isso, que é somente uma teoria, que o Putin há algum tempo atrás poderia ter literalmente criado o Bitcoin para criar esse modelo de transações fiduciárias, já imaginando que poderia acontecer no futuro. E realmente, velho, tipo, venhamos e convenhamos, é uma possibilidade. Se você olhar para o ponto de vista do desenvolvimento criptográfico, os melhores desenvolvedores criptográficos do mundo estão concentrados na Rússia ou são desenvolvedores russos. Qual é o melhor país do mundo para você minerar criptomoedas? Aliás, o que é que sustenta uma blockchain? Caso você não saiba, energia. Qualquer blockchain para funcionar precisa de quê? Energia. Por isso muita gente bate em cima das criptomoedas. Por quê? Principalmente as Proof of Work. Tá? E é por isso que eu, por exemplo, as únicas moedas Proof of Work que eu invisto é Bitcoin e Ethereum. Fora essas duas, não invisto em mais nenhuma. Por quê? São blockchains que utilizam um gasto energético muito alto. E é por isso que, por exemplo, salvo engano, foi o Cazaquistão, não lembro se foi o Cazaquistão, eu acho que foi o Cazaquistão, que algumas semanas atrás baniu a mineração de criptomoedas. Por quê? Eles estavam gastando tanta energia que estava atrapalhando, digamos que, o andamento, né, na verdade, da economia.
Porque se gasta muita energia e as fazendas de mineração de criptomoedas precisam de muita alimentação energética para fazer as minerações. E hoje, o melhor país do mundo, isso é fato, o melhor país do mundo para se minerar Bitcoin, aliás, para se minerar criptomoedas é realmente a Rússia, por conta da questão da produção energética. Por quê? A Rússia tem muitas usinas nucleares e ela pode produzir energia limpa. Então, de uma forma resumida, muito do mercado criptográfico, e é por isso que a gente teve aquela queda quando o Banco Central, não foi Vladimir Putin, quando o Banco Central da Rússia disse que queria banir as criptomoedas. E aí a gente tem logo depois o próprio Vladimir Putin indo até o Banco Central e dizendo, ó, não é bem assim que toca não, o barco não. Vocês basicamente vão ter que entrar em um consenso aí, porque as criptomoedas não vão deixar de, não serão, digamos que, bloqueadas aqui. Né? Mas a gente, algumas semanas atrás, teve uma queda do mercado por conta disso. Então, são informações que você precisa considerar. Vamos lá, voltando. Primeiro, é pintado a Rússia sempre como vilã e a Rússia e a China como países, digamos que, subutilizados, né? Países mais fracos. Mas isso é pintado, muitas vezes, para manter a hegemonia norte-americana. E aí, para você entender isso, hoje os Estados Unidos é uma nação muito fragilizada por conta do tamanho da sua dívida com outros países. Né? A gente está prestes a entrar numa crise econômica global se os Estados Unidos não continuar imprimindo mais dinheiro, né, e estourar a inflação. Né? Se isso não acontecer, né, a gente pode ter uma taxa de elevação de juros que pode causar uma severa crise internacional econômica. Por quê? Porque a dívida norte-americana, ou seja, o dinheiro que os Estados Unidos vendeu de títulos, o que é, para você, caso você não entenda isso, é como se fosse o seguinte: eu tenho títulos aqui do meu tesouro, né, do tesouro do Felipe, e eu digo assim, gente, eu estou vendendo esses títulos. E aí eu começo a vender os títulos, e aí o que é que acontece? Você tem o título, né, só que você não tem efetivamente o tesouro. Né, e aí você me dá dinheiro, você investe em mim, aportando no meu tesouro. Só que vamos supor que meu tesouro seja de R$1.000. Só que eu consegui na arrecadação aqui, vendendo para vocês, eu vendi, sei lá, 100 mil títulos. Ou seja, tem um spread, tem uma diferença aí gigantesca para aquilo que eu realmente tenho no tesouro. E se vocês me cobrarem, Felipe, eu quero tirar o meu investimento, quero pegar aquilo que você tem do tesouro para mim. Ou eu vou ter que, abre aspas, fabricar mais tesouro e inflacionar todo o mercado, ou eu vou ter que me arrombar e te entregar. Só que se eu te entregar, outra pessoa pode cobrar e outra pessoa pode cobrar. E se os credores, né, os agiotas dos Estados Unidos, começarem a cobrar os Estados Unidos, literalmente os Estados Unidos não teria dinheiro para pagar ninguém. E isso agravaria uma crise econômica muito gigantesca sobre a nação norte-americana. Por isso os Estados Unidos tenta impor tantas sanções à China. Por isso a guerra do 5G entre Estados Unidos e China. Por quê? China tem uma crescente muito forte econômica sobre os Estados Unidos. E na visão de muitas pessoas, a China hoje já bate economicamente a própria nação norte-americana, se tornando economicamente talvez aí o primeiro país em termos de economia. E por isso que Donald Trump tem uma relação tão amistosa com o Vladimir Putin, porque ele sabia que Putin e a Rússia têm um papel essencial no sentido de conter a própria economia chinesa. Então, quando você analisa o cenário macroeconômico, você pode entender o que está acontecendo. Mais uma vez, né, não estou dizendo aqui quem é vilão ou quem é herói. O papel não é esse, eu estou trazendo os fatos. Inclusive, do meu ponto de vista, é extremamente ridículo a humanidade chegar aonde chegamos, né, no ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, medicina, e tudo mais que até onde a gente já chegou, e vermos situações como a gente está vendo aí realmente de um país invadir o outro. Para mim isso é ridículo, é idiota, velho, é um retrocesso da humanidade. Isso mostra que não evoluímos, tá? Infelizmente. E é óbvio, eu sempre parto do ponto de vista da não agressão. Lógico, não estou aqui para justificar invasão de Rússia à Ucrânia, pelo contrário, para mim realmente isso é fela da putice. Tá? Mas o fato é que existe todo um contexto, todo um cenário maior que precisa ser analisado, que é importante que você entenda. E aí sim, gente, tudo isso pode impactar no mercado das criptomoedas. Por quê? Porque a Rússia poderia achar como uma oportunidade, né, ter como visão aí o mercado criptográfico para poder continuar transacionando suas negociações. E se isso acontece, a gente poderia ter uma outra gigantesca explosão no mercado das criptomoedas, como tal tivemos lá em 2020.
Em 2020 tivemos aí a crise da pandemia e todos os cenários todos os mercados globais despencaram, e obviamente o mercado das criptomoedas também despencou. Só que logo depois a gente teve uma disparada absurda do mercado criptográfico. Por quê? Por conta justamente de muita impressão de dinheiro norte-americana, tá? Por conta do dinheiro, muito dinheiro, abre aspas, chegando de graça na mão dos investidores, né, lá nos Estados Unidos, fez com que o mercado das criptomoedas disparasse. Tá? Então, são informações que você precisa considerar. Poderemos ter uma outra disparada se a Rússia tomar a decisão de, por exemplo, usar o mercado cripto. Isso pode acontecer? Claro que pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer. Né? A gente poderia ver realmente um cenário de padrão de reversão de tendência. Tá? Apesar do Bitcoin aí tá performando nesse exato momento, né, próximo ali dos 40 mil dólares, né? Na verdade, acima dos 36 mil e abaixo dos 43, né? Sempre acima dos 36 e abaixo dos 43, há mais ou menos alguns dias. Teve aquela queda rápida na invasão da Rússia, que chegou a tocar aquele fundo ali, perto ali dos 34, mas depois reverteu muito rápido, né? Se mantendo acima dos 36. Então, basicamente, está acima dos 36 e abaixo dos 43. E isso é importante para que você entenda o seguinte, tá? Se a Rússia, por exemplo, diz assim, não, agora a gente vai usar então o mercado criptográfico, a gente poderia ver uma disparada realmente do mercado cripto. E aí muitas pessoas especulam quais seriam os modelos que ela poderia usar como forma de pagamento. Aí tem gente que fala da XRP, por exemplo, o Japão já utiliza no mercado criptográfico. XRP, o próprio Estado, a nação Japão já utiliza a tecnologia da XRP para movimentar, para fazer transações fiduciárias, né? Aliás, através do mercado cripto, né? Usa o sistema, a tecnologia da XRP, porque é uma excelente ferramenta para formas de pagamento, né? De uma forma global, hoje, posições institucionais estão em Ethereum e Bitcoin. Muitas empresas aportadas em Bitcoin como realmente uma reserva de valor, e outras empresas começando, aliás, capital institucional começando a chegar na Ethereum, literalmente também tendo essa mesma visão. Por quê? O Bitcoin não pode, né, não sem, digamos que com outras camadas por cima, mas o Bitcoin por si só, né, como blockchain, não pode promover contratos inteligentes, não pode promover protocolo DeFi, enfim, não pode, tá? Mas a Ethereum pode, né? E aí as pessoas entendem a Ethereum como realmente, e ela é, né, a blockchain mais útil do mundo. Ela é, de fato, né? Então o que você precisa entender nesse contexto é que se a gente vê uma disparada, se a gente vê a disparada do mercado como um todo, tá? Não de um único mercado. A gente vê uma disparada do mercado como um todo acontecendo, tá? Mas não seria somente somente o Bitcoin. Não, se o Bitcoin disparar, todo mundo vai disparar. Porque o que é que acontece? Quando o Bitcoin dispara, as pessoas que estão lá posicionadas na baixa do Bitcoin, o que é que elas fazem? Tiram o dinheiro do Bitcoin, o lucro, e começam a investir nos pequenos ativos. Por quê? As altcoins têm um potencial de valorização muito mais rápido do que o Bitcoin, tá? Mas aí você precisa entender que o dinheiro institucional é quem levantaria esse capital. Nós, abre aspas, CPFs, né, não temos o dinheiro para explodir um mercado do Bitcoin, né? Porque é um mercado basicamente aí quase que trilionário, né? O Bitcoin não olhei hoje, mas movimenta, né, mais de 500 bilhões, com certeza. O Bitcoin já chegou a ter valor de mercado acima de $1 trilhão. Então, dinheiro institucional entrando em Bitcoin e Ethereum dispararia todo o mercado, porque a gente veria muita grana saindo deles, obviamente, para aportar em altcoins que trariam uma disparada absurdamente maior. E aí são cenários que vocês precisam entender e começar a considerar, tá? Porque tudo isso é decorrente aí de uma guerra híbrida. E o que é uma guerra híbrida? Guerra híbrida é a guerra que acontece não com armas, não com guerra, aliás, não com bombas, não com tiros. A guerra híbrida é a guerra econômica, né? Por exemplo, a disputa do 5G, da tecnologia 5G entre os Estados Unidos e a China foi uma disputa gigantesca. Inclusive a China, né, é detentora da tecnologia 5G. Por quê? Porque quem detém o poder da tecnologia literalmente detém o que poderá vir dela, né? Então percebam isso é muito importante, tá? Existem o que a gente chama realmente das guerras híbridas, porque realmente guerra de tiro e bomba é uma coisa extremamente velha e ultrapassada. Hoje as guerras acontecem no modelo comercial, né? E aí algumas pessoas até pregam a questão de guerras biológicas, né? Algumas pessoas acham, né? Enfim, eu não tô aqui, eu não tenho provas, não tenho fatos, então realmente seria idiotice minha, tá? Até como
jornalista por formação falar qualquer coisa desse tipo, emitir uma opinião idiota sobre isso, mas tem gente que diz que a China, né, utilizou a Covid-19 como arma biológica. Gente, não tenho nenhum fato que comprove isso, então na minha visão não foi uma arma biológica criada com o intuito de, enfim, prejudicar algum tipo de mercado especificamente, tá? Na minha visão. Tem alguma coisa que comprova isso? Para mim não tem. Eu considero fatos. Não estou aqui para trazer achismo, tá? O que eu acho, eu digo na minha avaliação de análise de criptomoedas, tá? Enfim, com base na minha experiência, tá? Mas não estou aqui para falar sobre, por exemplo, essa questão porque eu realmente não teria conhecimento ou efetividade. Por exemplo, eu não sou especialista em geopolítica, tá? Eu só estou trazendo aqui fatos para vocês. Tá? Eu trouxe aqui, tudo que eu trouxe aqui foi simplesmente baseado em fatos. Não estou aqui para trazer achismo para ninguém. Tá? Então, fica as minhas considerações aí sobre essa questão da Rússia sendo bloqueada no SWIFT. Tá? Se a Rússia não, perdão. Sobre os bancos russos recebendo o bloqueio aí sobre o SWIFT e como isso pode impactar positivamente, claro, aí no mercado das criptomoedas. E agora eu vou abrir esse espaço através dos comentários para que todos nós possamos interagir sobre esse cenário do SWIFT. Vou responder todo mundo que mandar a partir de agora, tá? O seu comentário. A gente vai conversar aqui, literalmente, eu e você, para que a gente possa interagir, tá bom? Então manda aí o seu comentário para que a gente possa começar a interação sobre esse assunto. Muito obrigado a você que acompanhou todo o nosso conteúdo. Se você gostou, veja se já deixou o like, se já está inscrito aqui no canal. Manda aí a sua opinião, o que você achou do conteúdo que a gente trouxe aqui. E claro, qual conteúdo você quer continuar vendo. Vale você ficar atento também a duas playlists muito especiais aqui do canal, que é a playlist Top Criptos para 2022 e também a playlist Análise de Criptomoedas. Lá já tem muito conteúdo que você pode estar procurando e já está tudo bem explicado para você. Inclusive está aparecendo aqui uma sugestão de vídeo para você. Pode ser que esse vídeo também seja muito interessante. Que Papai do Céu abençoe você, multiplique demais os seus investimentos, te dê muita consciência para a operação nesse mercado. Tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.